Sabe o que é fantástico da fé? É ver como Deus age diferentemente na vida de cada um. E nesse sentido, tua vida não é diferente da minha. A gente tem momentos diferentes, dramas diferentes, momentos muito difíceis. Mas como é bom saber que a gente tem um Deus que se importa, não é verdade? Amém? E Ele se importa com você. Seja o que for que você estiver passando, amém? Nós estamos seguindo aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu não comi bola. Ah, que bom, vocês não estão vendo nada. Legal. A origem de tudo. Nós continuamos nossa jornada. Eu não sei quanto a você, mas é bacana ver que tem incentivado algumas pessoas a lerem a Bíblia de uma forma sistemática, né? Buscar, saber. Nós estamos nessa jornada no livro de Gênesis. Conforto para vocês, nós não vamos até o final. Nós vamos pelo menos até o capítulo 11, depois a gente vai ver o que o Senhor nos prepara. Mas continuo dizendo a vocês, esses 11 capítulos dão para a gente uma noção assim do fundamento, né? Da base daquilo que Deus projetou para fazer. E nessa base existiram momentos bons e existiram momentos ruins, momentos difíceis. E não só para nós, mas para Deus também. E hoje nós vamos ler uma passagem bem complicada, aliás, tá? Por isso eu estava olhando para o relógio, mas vou tentar aqui ser o mais rápido possível, mas a gente tem um bom conteúdo aqui para digerir. Espero que Deus possa falar com você. Eu queria convidar você a abrir Gênesis 6. Vamos ler primeiro os primeiros versículos, para que eles façam sentido, e aí a gente vai depois analisando parte a parte. Gênesis 6, a partir do versículo 1, diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradavam, então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefelins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém? O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão hoje é justamente esse: o mal. Nossa, está horrível, né? O mal cruza a linha vermelha. Amém? O mal cruza a linha vermelha. E eu queria fazer isso. Melhorou. Obrigado. Senão parece que eu estou dentro de um sarcófago falando, né? E eu queria fazer isso dividindo em 3 partes, rapidamente, né? E depois tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Amém? E o primeiro ponto é o ponto de inflexão. O que foi que realmente pegou na história do homem, naquele começo? Tá?
E os primeiros versículos, né, que a gente leu, fala que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram as filhas, né? E aí fala uma coisa estranha aqui, né, que fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam, né? Alguma coisa aqui que eu queria pelo menos colocar para a gente. Será que eu tiro isso daqui e troco? Tá. Os homens começaram a se multiplicar. Existem alguns estudos que foram feitos, alguns cálculos que foram feitos, que naqueles calculam mais ou menos 1.700 anos, pouquinho mais, pouquinho menos, de Adão até esse momento, até o momento do dilúvio, né? Alguns cálculos que são bem complicados, porque quando você para olhar lá, Deus nunca pegou naquela genealogia que a gente viu, né, na semana passada, ele não pega sempre os primogênitos, né? Então fazer aquela conta é muito complicado, porque ele pegou aquele da semente, né? Ou seja, sempre o remanescente fiel, né? Como ele pegou, por exemplo, Sete, ele não pegou Abel, que tinha morrido, né? Entende? Mas tudo bem, eles fazem um cálculo e chegam mais ou menos, alguns são mais precisos, 1.656 anos, desde Adão até esse momento do dilúvio, não é? Mas, então você imagina que os caras viviam 900 anos, né? Mais ou menos em média, sacando o Enoque, que foi muito bonito, né? A gente cantou muitas músicas aqui que levam para esse lado mais do convívio com Deus. E é interessante, né? Até eu pulei, porque era tanta coisa de falar que eu acabei, isso daí realmente me passou, porque disse que uma menina, lembra da história de Enoque? Enoque foi ele não morreu, foi um que Deus levou, com mais ou menos 364 anos, se não me falha a memória agora, puxando pela memória. E diz que numa escola dominical, né? Na escola, que nem as crianças que desceram, né? Diz que uma menininha uma vez, isso está nos livros de estudo bíblico, é interessante, né? Vários contam essa história, que um dia uma menina chegou, e aí viram a história de Enoque, e todo mundo, mas o que aconteceu? Por que Enoque levou, né? Como é que foi essa história de Enoque ser o primeiro homem transladado? Depois aconteceu com Elias, e depois com Jesus, né? Que os discípulos ficaram vendo Jesus subir, né? E aí diz que a menininha olhou e falou, o que eu acho? Sabe o que eu acho que aconteceu? É que Enoque aprendia tanto a caminhar com Deus, ele andava com Deus no dia a dia, e aí um dia estava tão gostoso, que eles foram tão longe na caminhada, e aí Deus olha para Enoque, né? Falou, Enoque, está ficando tarde, você já deve estar cansado. Então, bora lá para casa. Vamos lá para casa, né? E assim foi. E essa é a história de uma criança, né? Com a mente livre dos bloqueios que a gente tem da ciência, das coisas, né? Mas como isso pôde acontecer, um homem não morrer, né? Ser elevado aos céus? Mas esse é o nosso Deus, amém? Então, o que fez que Deus ficasse tão chateado com o homem? Então, imagina-se que 1.700 anos, os cálculos empíricos aí da população naquela época, então os caras viviam muito, e todos eles, lembra daquela genealogia que a gente viu? Os caras teve um filho, depois teve filhos e filhas, e viveu 900 anos. Então, imagina isso proliferando, então, grande longevidade, prática generalizada da poligamia, ou seja, da promiscuidade, vivendo em cidade, o negócio, né? Andando fundo. Então, os cálculos aí mais conservadores falam de 250 milhões de pessoas que existiam no mundo naquele tempo, até os mais ousados que falam que a população naquela época podia chegar até 1 bilhão e 200 mil pessoas. Muita gente já, muito rapidamente, né? Naquele primeiro milênio e meio da existência da Terra. Interessante que depois do dilúvio e tudo mais, o mundo levou mais 1.800 anos. Então veja que os números não são assim tão malucos a gente pensar, em 1 bilhão de pessoas, porque em 1.800 a população da Terra era de novo de 1 bilhão de pessoas. E aí depois foi pegando força e hoje nós somos 8 bilhões. 8 bilhões, né? Por isso as teorias da conspiração aí, que tem gente falando, precisamos frear isso de alguma maneira, né? Mas isso não é a nossa história aqui. A verdade é que naquele momento, Deus olha lá, então, fala, quando os homens começaram a se multiplicar e nasceram filhos. Então fala, filhos de Deus,
e as filhas dos homens. E aqui existe uma grande polêmica, eu vou só passar para vocês as duas principais, e eu vou deixar que você, no seu coração, decida qual é a que chega mais próximo daquilo que você entende. A gente tem gente muito famosa aí no mundo eclesiástico, você vê no YouTube eles pregando sobre essa passagem, e eles têm posições bem divergentes um do outro, mas uma coisa eu tenho, e por isso você pode ficar com o seu coração tranquilo. Se você entende de uma forma ou de outra, nós vamos estar com Jesus, amém? Isso não é um ponto que vai lá, você crê o que naquela passagem de Gênesis 6? Conforme a sua resposta, você vai para o céu ou não, né? Não tem isso. É só uma questão de entendimento mesmo, tá? Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, então, para ir organizadamente e o mais rápido que for possível. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si, e aqui eu tenho que mais uma vez fazer um parênteses na NVI, que fala escolheram para si, e fala de uma forma muito assim, poxa, ele escolheu, né? Eu não gostei da Maria, eu gostei da Lúcia, então eu vou ficar com a Lúcia, eu vou casar com a Lúcia. Não é o que está aqui no fundo. Aqui fala, na Almeida, na Ara, por exemplo, fala, tomaram para si. Tomaram para si. Ou seja, viu uma menina bonita, tal, não sei o quê, tomava para si. Tomava uma só? Provavelmente não. Provavelmente não. Ia tomando para si. E aí, então, a coisa ficou de uma forma bem descambada. Quem? Então, a primeira teoria aqui, que esses filhos de Deus viram, então, se você vê aí um pastor bem calvinista, bem, né, da base luterana, vai falar o quê? Que esses filhos dos homens eram aqueles da linha que a gente viu, aquela linha bonita que a gente viu de Enoque, né, de Sete e tudo mais, que em algum momento do caminho eles se desvirtuaram e virou a bagunça, né? Ou seja, quem era de Deus, quem não era de Deus, e happy hour toda hora, né? E bora lá, né? Então é mais ou menos essa, digamos que hoje é o entendimento mais popular, mas não é o entendimento do início da Bíblia, não é o entendimento, por exemplo, dos evangelistas, nem dos apóstolos, né? Então, nessa linha existe, tudo bem, é uma tranquilidade, então ficou lá, eles se uniram, começaram a ter filhos e filhas, né? E Deus não gostou daquilo. Deus não gostou. A gente fica pensando sempre, quando pega essa linha, fala, mas será que o fato de você casar com qualquer um faz com que Deus chegasse à conclusão de acabar com o mundo? Né? A outra linha, né, é uma linha um pouco mais... eu vou aqui seguir um pouquinho no texto, né? Os próximos versículos, tá? Então, estava aqui, né? Existem algumas passagens que ficam um pouco complicadas a gente entender essa primeira, filhos da linhagem piedosa de Sete, né? Essa que eu acabei de falar. Então, os anjos que se rebelaram. E porque todas as vezes que na Bíblia, no Antigo Testamento, se fala filhos de Deus, está se referindo a anjos. Inclusive nessa passagem que a Ana viu, né? Ela leu Jó, lá no começo de Jó fala, os filhos de Deus estavam lá falando, e no meio dos filhos de Deus estava Satanás, né? Que foi perguntar para Deus lá sobre aquele filho. Bom, tudo bem, não vou contar a história de Jó, que não é a nossa praia. Então, essa é uma coisa que choca quando você quer transformar isso tudo bonitinho. Não, eram homens e tal, entendeu? Esse é um ponto. Até porque tem algumas passagens que eu quero pôr aqui, que pode levar a gente a entender dessa forma, que eram anjos, que de repente olharam para as meninas, e parece que elas não são bonitas só hoje, eles já eram bonitas ali no começo, né? E alguma coisa, inclusive eu lembro do filme do Nicolas Cage, né? Que tem mais ou menos essa temática. Ele era um anjo, tentou fazer aquilo de uma forma bonita, ele se apaixona por uma moça e ele fica naquela até que ele possa, né, ter um corpo para poder casar com ela, né? Imagina isso de uma forma mais rústica e mais dramática. Tanto é que Judas, no Novo Testamento, Judas 6 fala assim, dá para ler, né? E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada,
Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Parece que, para Judas, ele entendia que está fazendo referência a esse momento aqui. Entendeu? Que Deus não gostou, aprisionou aqueles anjos, eles estão esperando o momento do juízo. Pedro também, São Pedro, o nosso Pedrão, nosso irmão Pedro, né? Tem duas passagens. Na segunda carta dele, 2, 4 e 5, fala assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, aqueles que entraram na arca. Então, é mais fácil acomodar com a segunda versão, né? Outra passagem de Pedro, 1 Pedro 3, né, na primeira carta dele, versículos 18 e 19, ele fala: ele foi morto no corpo, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, né? Confesso a vocês que eu tenho uma tendência, eu olho esses versículos e para mim me parece que é mais lógico e parece que isso causaria um espanto maior em Deus, né? Ver essas coisas, essas meio aberrações acontecendo, né? Ok? Tanto é que o texto segue no versículo 3, então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, independente de serem anjos ou não, não dá para culpar, não dá para terceirizar a culpa, certo? Que as meninas foram lá, devem ter achado legal, nossa, que cara bonitão esse daí e tal, né? E aí foram lá, né? E tudo bem, ok? Então, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Interessante a gente pensar que muitos pensam que aqui, então, Deus colocou um limite para a vida do homem. Depois disso, o próprio Noé viveu mais, né? Muitos homens viveram mais que 120 anos. Isso daqui era, Deus colocou um tempo para o dilúvio. Deste momento onde Deus chegou a essa conclusão, ele demorou 120 anos até o dia do dilúvio e, portanto, ele deu ainda, dentro da sua misericórdia, uma oportunidade para quem quisesse, quem pudesse, se arrepender dos seus maus caminhos, e certamente ele livraria, como ele fez com Nínive, né? Na história de Jonas, que a gente já falou outro dia, né? E é interessante que aqui ele fala, né? Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Parece que o Espírito de Deus, né, que veio de uma forma mais permanente depois de Jesus, aqueles que recebem a Jesus, naquele tempo ele tinha uma atividade bem presente. Mas aí começa, então, no versículo 4, fala: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de homens possuíram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Interessante pensar nessa palavra, nefilim. Se você tem uma Bíblia tradicional, você vai ver que está lá gigante. Não está falando nefilim. Na Almeida, por exemplo, que eu sei que alguns irmãos têm, né? Certo? Fala gigantes. Mas é uma palavra que no hebraico está aí, nefilim. É um termo que tem a ver com os caídos, né? Ou seja, como foram mais uma coisa que lembra de anjos caídos ou pessoas híbridas que existiram em função daquela relação, né? E aí as versões tradicionais falam gigantes, né? E é interessante que falam que essas pessoas, esses caras, foram os heróis, foram gigantes, foram caras grandes e tudo mais, mas foram meio heróis no passado. E eu fico pensando numa analogia que existe hoje, um termo que eu estava tentando lembrar, e hoje cedo esqueci de perguntar para a Tô, que ela é meu referencial nessas coisas, meu dicionário de vez em quando, e eu esqueci. As meninas não estão preferindo os caras, elas não querem os caras certinhos, né? Elas querem os caras que empinam moto. Como é que é o nome? Não sei, a moçada lá de trás, como é que... Hã? Não entendi, João. Grau? Isso aí. Junta minha surdez com a novidade do termo. Né? Não existe, certo, uma coisa hoje com as subcelebridades que são badges, né? Eu
Eu sei que isso já está velho para alguns, e os mais novos talvez nem saibam, mas teve uma época que tem até uma marca de camiseta, né? Está vendo aquela camiseta ali? Não vai dar para você ler, mas ali fala, né? Good girls go to heaven. Bad girls go everywhere. Ou seja, as meninas boazinhas vão para o céu, mas as meninas más vão em qualquer lugar. Ou seja, é uma ode, certo? Digamos assim, uma exaltação de quem é bad. Uma outra palavra do inglês, cool, né? Quem é boazinha é careta. Não sei o termo em inglês, né? A Elisa podia até falar para a gente. Mas as bad são cool, assim, são legais. Uau! Né? Parece que isso já existia naquele tempo. Uma certa exaltação do mal. Isso com certeza feriu o coração de Deus, né? Então, a partir daí vem o que a gente pode chamar como o juízo de Deus. Um primeiro juízo que Deus fez naquele momento. A gente pode dizer até o segundo. O primeiro juízo foi o que ele deu a Adão e Eva, certo? Ele maldisse a terra, tudo mais, mas continuou seguindo. Mas esse juízo foi mais pesado. Versículo 5 fala assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração era sempre somente para o mal. Sabe naquela que você está pensando? Você nunca pensa, puxa, como é que eu posso ajudar minha vizinha a, né, ter uma vida melhor? A gente está sempre pensando em tirar uma vantagem, em fazer uma coisa, ou cobiçando alguma coisa que a gente não tem, não é? E assim é o nosso coração. Talvez você não concorde com isso, mas se você quiser parar para fazer uma análise mais profunda daquelas coisas, quando você está involuntariamente, normalmente não são as coisas mais legais, né? Ai, que bom, hoje eu vou ter uma chance. Hoje eu agradeci, né? Como o próprio Davi falou, Senhor, te agradeço por esse dia, que eu vou ter uma oportunidade de fazer uma boa ação hoje, né? De fazer o bem para uma pessoa. Sim ou não? Você vai pensar em alguma forma de se satisfazer naquele dia, né? Infelizmente a gente é assim. Então o Senhor arrependeu-se, essa palavra é muito dura, arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Alguns dizem aqui que logicamente Moisés tinha que falar sobre os sentimentos de Deus de uma forma que a gente entendesse, né? Lógico que Deus não pensa como a gente, Deus não tem a raiva como a gente, até o amor dele é diferente da possibilidade que a gente tem de amar, né? Mas era de uma maneira de entender. A verdade é que aquilo pegou. E Deus falou, poxa vida, eu fiz esses caras para o bem. Eu fiz para esses caras serem que nem nós, a nossa imagem e semelhança, para que eles possam curtir o amor, curtir os relacionamentos, e eles se tornaram no que eles se tornaram. E Deus certamente se arrependeu. E o coração dele ficou cortado com aquilo. Eu tiro uma lição daqui, que talvez seja para você importante. Talvez a gente tenha ainda aquela visão de um Deus que fez o mundo, que é a visão deísta, né, que se chamam, né, tecnicamente. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, e pouco importa, né? Mas, de vez em quando, o nosso coração é levado por isso. Deus fez o mundo, eu creio num Deus, eu creio nesse ser superior que fez tudo, mas agora eu vou viver de acordo com as regras naturais, eu vou viver minha vida. Eu sei que eu já me repeti, porque eu já falei isso nessa série em algum momento, né? Mas a gente vê aqui nessa passagem que não é esse Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que se importa, que sabe onde o seu calo pega, onde o teu coração dói, porque Ele é capaz de ter os meus sentimentos. E se o nosso coração dói, e a gente é feito à imagem e semelhança dele, é porque o coração dele também dói. E ele certamente se dói com o nosso pecado, ele se dói com as nossas dores. Amém? Então, nunca esqueça disso. Mas seguindo, né? Versículo 7 diz o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E na minha mente, como um cara básico já de uma certa idade, vem isso daqui claramente, né? Já fez isso no teu... Lembra quando uma época que os computadores eram menos perfeitos? E de vez em quando eles travavam, dava aquele bug, e a única saída era o Ctrl Alt Del, né? Aí ele reiniciava.
E é mais ou menos o que Deus fez com a humanidade. Essa foi a decisão, o juízo foi dar um control alt del na humanidade naquele momento. Mas graças a Deus pelo versículo 8, fala, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Mais uma vez eu vou aqui ser crítico aqui com a palavra que a NVI escolheu. Benevolência não é a palavra usada aqui no hebraico. A palavra do hebraico é graça. É graça. Noé encontrou graça diante de Deus. A NVT usa a palavra favor, que também é uma boa palavra. Essas duas palavras são melhores do que benevolência aqui, né? Certo? Então, Noé encontrou graça. A graça de Deus nunca deixou. Ele entendeu que ele tinha que eliminar. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que Deus ainda deu oportunidades ao longo daqueles 120 anos para que as pessoas se arrependessem e mudassem de vida. Mas, infelizmente, chegou até o momento da arca e só Noé e sua família entraram na arca. E a gente tem que considerar que, na verdade, a família de Noé entrou porque Deus foi aí benevolente. Porque só Noé que talvez merecesse realmente entrar na arca, né? Ok? Tudo bem? Então, vamos em frente. Versículo 9 fala assim, essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que é uma história mais para frente. Mas me chama sempre a atenção aqui essa dobradinha, quando fala que Noé era justo e ele era íntegro. E é interessante você pensar nessa diferença. Existe uma coisa que a justiça talvez traga para nós. Assim, uma pessoa justa é uma pessoa que as pessoas veem como justa. Então, fala de reputação, né? Ou seja, uma pessoa, bom, que legal. Ó, Rubens, cara legal, tal, amigão. Certo, Rubão? Né? Bacana. Então, é a reputação que o Rubens tem, de ser um cara legal e tudo mais tal. Agora, íntegro é aquilo que a gente é quando ninguém está vendo. É o caráter da gente. Amém? É o caráter. Então, parece, a gente olha aqui, parece não, com certeza é isso que a Bíblia nos fala, que Noé era esse tipo de cara, que ele era justo, ele tinha uma reputação de ser uma pessoa justa, correta, mas ele também era íntegro no coração. E eu também abro um parênteses para você, é isso que Deus espera de você, da gente. Ele quer um relacionamento com a gente íntegro, ele não quer máscara, né? Imagina se a gente vai chegar diante de Deus, e muitas vezes a gente tem essa petulância ou essa infantilidade de chegar para Deus com uma máscara, pensando que Ele vai olhar a gente e Ele não vai ver por trás da máscara, Ele nos conhece, Ele conhece o coração da gente. Então não é tanto o que a gente faz, é o que a gente é. Então por isso que a gente pode chegar e falar, quando Ele nos manda orar, Ele fala, ó, Deus vê o teu coração, Ele vê você. Não é que Ele ouve a nossa oração, Ele nos vê. Ele sabe a nossa inteireza, né? Que íntegro tem que ver com de estar inteiro na situação. Você está ruim, você está chorando, você vai para Deus chorando. Hoje, essa semana, eu falei com uma irmã amada, né? E ela falava que um dia estava tão ruim que ela brigou com Deus. E os salmos mostram isso para a gente, né? Salmos mostram isso para a gente, claramente. Muitas vezes os salmos mostram assim, Deus, como que o Senhor fez isso? Pelo amor de Deus, me ajuda, me faz. E Deus não tem nenhum problema com isso, Ele ama isso. Não é que Ele ama nos levar bronca, não é isso. Mas Ele ama as pessoas que estão diante dEle inteiras, de coração. Amém? Bom, vamos em frente, né? E aqui, está vendo? Falava que ele andava com Deus. É isso que Deus quer, ele andava com Deus. Só ele e Enoque, né? A história do Enoque eu ia contar aqui, mas eu antecipei. Qual foi a missão de Noé, então, que Deus deu? Rapidamente, essa daqui é uma parte mais burocrática, mas interessante, a gente precisa para a gente poder chegar às nossas conclusões. Versículo 14 fala assim: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida com compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Imagina o que é para um cara que vivia numa terra onde nunca tinha chovido. Devia ter o mar lá longe, não sei se eles estavam perto ou longe,
certo? Mas a que tinha era aquela relva. Tudo diz que, por isso parte do dilúvio, né, era que existia uma bolsa de água, de vapor, né, que de uma certa forma a terra estava protegida com isso, e isso daí que no dilúvio desceu. Então, cara, o que é isso? Como é que é um barco? Eu não sei nada disso, né? Mas Deus fala para ele, foi dando as dicas. Isso daqui, lógico, é um desenho, mas acho que dá para ver mais ou menos como se imagina, né? A arca. Não era bem um barco, era alguma coisa, uma caixa, né? que pudesse flutuar. E aí o versículo 15 fala assim: faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Aí algumas versões falam de côvado, né? 300 côvados, tal, é mais ou menos 45 centímetros cada côvado, né? Então era um negócio muito grande. Só para vocês terem uma ideia, eu sei que já existe um super avião melhor que esse, não sei se dá para ver direito, mas ali tem um Antonov, que foi o avião maior até ontem, né? Acho que comercialmente ainda é o maior, que é o avião russo lá, né? Então esse avião tem 84 metros de comprimento, a arca 135, né? E tudo mais. Olha a altura, ele tem aí 18 metros, a arca tem 14, ou seja, uma coisa muito parecida. Fazem aí, a gente não vai entender pelos nomes, mas uma comparação. Nenhum barco feito de madeira, até hoje, teve o tamanho da arca. Todos eram menores. Aí tem uma caravela, porque eu fico imaginando como as nossas, que o Pedro Álvares trabalhava no Brasil, a menorzinha aí, depois uma maior que teve, e depois o Titanic, está vendo aí? O Titanic era maior, mas já era de ferro, de aço, né? E depois o Queen Mary, que é desses super, que parece uma cidade, né? Esses navios modernos. Mas olha como a arca era grande. Era pelo menos a metade de um desses super navios. E esse daqui é uma foto de um encouraçado, que eu lembro da Batalha Naval, quando eu era moleque que jogava, né, que chamava lá encouraçado, né, que a palavra pode ser couraçado também, que é o Dreadnought, chama esse barco, que hoje já é um barco-escola, que a Inglaterra fez, e ele tem as mesmas dimensões da arca, muito próximas, né? Então imagina, era um couraçado, né, um encouraçado, mais ou menos isso, né? Okay? Ou como um porta-aviões, o tamanho da arca, ok? Bom, versículo 16 fala: faça-lhe o teto em vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior e um médio, ou seja, tinha 3 andares, mais ou menos como o desenho simula, né? Aí fala: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, ou seja, Deus faz uma aliança com Noé. Algumas coisas que Noé tinha que fazer e o que Deus se comprometia com ele, né? Para ele e para a família dele. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E aí fala de cada espécie de ave, de espécie de animais grande, cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal até você. Bacana isso, né? Porque você imagina que os animais... Não sei se você alguma vez teve, eu sei que também minhas histórias estão ficando velhas, eu gosto muito daquele filme, um filme que eu gosto de ver, eu gosto de vez em quando ver uns filmes mais velhos, né? Do Noé de Nova York. Alguém viu esse filme? É um filme meio de sátira, né? Mas eu não creio que ele seja ofensivo a Deus. É como se Deus tivesse dado para um cara, um político, um deputado, fazer uma arca, e aí tem toda a história, e aparecem os animais chegando lá na arca. Se você nunca viu esse filme, é legal, eu convido você a assistir. Não sei se tem no Netflix, não sei, né? E é legal, né, que Deus vê a mão de Deus. Imagina que se Noé fizesse a arca, ainda tivesse que buscar no mundo inteiro os animais para buscar um casal e tudo mais para colocar. Não, os animais aparentemente foram chegando no seu momento, mansamente, né, para poder entrar na arca. E essa é a história que a Bíblia nos conta. Versículo 21 fala: e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento
Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Isso então está chegando, que bom, ainda há tempo, a nossa última parte, alguma parte de aplicação, eu estou chamando nossa reação então a Deus e a essa história. E eu queria pensar numa palavra que Jesus traz sobre o final dos tempos, quando ele está com os discípulos, e os discípulos então perguntam para ele como é que vai ser, quando é que ele vai voltar, não é? Toda aquela parte. E Mateus 24, eu só estou trazendo aqui 3 versículos, né? Ele fala assim: como foi nos dias de Noé. Interessante que para Jesus a história de Noé não era uma fábula, certo? Era uma história, era parte da história com H, ok? Então Jesus fala para eles: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, ou seja, quando Jesus vai voltar. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Interessante pensar. Talvez você esteja como esse povo aqui, né? Está comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, a nossa vida está aí, a gente está vivendo o dia a dia. Os dias mais alegres, dias mais tristes, mas nós estamos vivendo. Só que existe um momento, um dia, em que Jesus vai voltar. E ele falou que ele vem como ladrão. Porque se a gente soubesse o dia que ele vem, a gente ia se preparar, né? A gente ia fazer toda a bagunceira, mas na véspera, vamos colocar a minha roupa, eu vou pegar minha gravata, que faz tempo que eu não uso, então deve estar com naftalina lá na gaveta, tem que limpar, tem que botar, e aí o dia que o Senhor vier, eu vou estar bonitinho, santinho, né? Certo? Vou orar tudo, vou passar o dia orando na véspera dele vir. Fala, não, queridos, sejam vocês mesmos, vivam comigo, andem comigo, e vocês não vão ter surpresa no dia que eu vier. Amém? Mas Jesus fala desse dia aqui, nos dias de Noé, como foi. Então eu queria terminar colocando essa foto. Isso daqui é uma réplica, e aqui um erro bem básico e bem tonto da minha parte. Eu não sei em que cidade isso está nos Estados Unidos. Você sabe, Elisa? Não? Existe uma cidade nos Estados Unidos que tem um milionário, ele resolveu fazer, como aqui em São Paulo, que tem uma réplica do templo lá de Jerusalém, certo? Lá no Brasil tem lá uma réplica. Ele resolveu fazer uma réplica. Os universitários aí, se quiserem ver no Google aí, tá? Ele fez uma réplica lá, e está lá, e pode ser visitada, ok? Tem até uma foto do Augusto Nicodemos com a esposa na frente, com essa mesma arca lá atrás, né? E aí, eu queria que você, olhando para essa arca aqui, pensasse junto comigo e tentasse responder. Bom bolo. A gente pode dar um parênteses, vamos todo mundo lá embaixo comer um pedaço do bolo. Estou brincando. Estou brincando. Ok. Queria que você pensasse comigo. Noé era um liberal ou um conservador? Isso foi uma pergunta que eu vi de um pastor, e eu quero aqui dar o devido direito autoral, o Skip Heitzig, um pastor da Calvary Church lá em Albuquerque, no Novo México. E eu achei muito legal essa pergunta. Porque essa pergunta não tem nada a ver com política, tá? Tem a ver com teologia. Existe a teologia liberal, e eu falo até para vocês que são mais jovens, que estão vindo, né, com mais frequência, vocês vão ver alguns pastores legais, pastores midiáticos, né, que têm um pensamento assim: não, a Bíblia fala, mas você tem que pensar um pouco, era uma metáfora, né? Imagina, então, o que você acha? Não era liberal ou conservador? Se imagina que Deus chega para Noé e fala: você pega aí, faça um barco de 135 metros de comprimento, com 30 de altura, esqueci já, 30 de largura, e aí ele pensa assim: mas eu acho que Deus
está me dando uma metáfora. Então, tem que ser um barco grande. Eu vou pensar em como, né? Preciso ver se hoje, o que a ciência diz. Não, né? Ele não sabia nada de barco. Foi um projeto de Deus. E Deus falou para ele, 135 metros de comprimento. Tanto. Faça 3 andares. Cada andar tem que ter tal altura. E assim ele fez. Amém? É assim que Deus pede para a gente olhar a palavra. De capa a capa. Amém? A Bíblia fala que teve um dilúvio. O dilúvio é uma unanimidade na nossa cultura? Não, né? Muitos defendem que não existiu. Tem algumas provas, tem alguns que falam que as provas são irrefutáveis, tem alguns fósseis, por exemplo, eu não quero gastar muito tempo com isso. Alguns fósseis, por exemplo, você vai num país, num lugar, num monte, você vê lá um fóssil, descobre um fóssil e é um fóssil de um peixe. Um peixe de água salgada, né? Um peixe marítimo. Como raio esse peixe foi para lá? Mas você fala, não, porque precisa ver, que pode haver e tal. Tem várias coisas desse tipo. Tem lugares onde falam que o mundo tem 35 bilhões de anos porque foi assentado, então cada não sei quantos milhares de anos ficou 1 centímetro mais de coisa, e aí de repente você encontra num lugar desse uma árvore atravessando esses sedimentos, certo? E a árvore, ainda por cima, ela está de ponta cabeça, né? E tem fotos disso. Então, como é que essa árvore foi milhares e milhares, milênios de anos, assim, né? Ficou só a pontinha dela, e aí os séculos foram passando, né? Então, como é que você prova isso? A prova mais lógica é que houve uma inundação, um dilúvio, certo? As árvores foram retiradas, e essa árvore ficou lá. E tem peixe, eu vi uma foto ontem, né? Tem peixe que está lá o fóssil dele, e tem um que está mordendo, né? Então está de boca aberta, mordendo o outro peixe. As coisas que acontecem no mundo marinho, né? Não parece muito bonito, mas é assim, né? Um peixe maior como o menor. Então está lá. Então imagina, ô digestão ruim esse, que demorou milênios, ele morreu com o outro peixe lá sem fazer a digestão, e o peixe está inteirinho lá. Ou seja, aconteceu alguma coisa que ele caiu na lama e ficou lá. E então essas são as evidências. A ciência não vai atrás porque não interessa, porque o mundo não quer provar que Deus existe. O mundo quer provar que Deus não existe. Não é assim? Bom, fecha parênteses. Ok? Eu creio nela, eu aprendi nos meus 40 e poucos anos de convívio com Deus. Eu não encontrei nada aqui ainda. Pelo menos eu só posso dar o meu testemunho pessoal de coisas que eu vi escrito aqui, que não foram verdades para a minha vida. E por isso eu prego a vocês. E falo, creiam que Deus é esse Deus. Como a Ana falou do dízimo, não tem nada a ver aqui, mas ela estava pensando, né? Palavra que vinha na minha cabeça, é confiança. Confiança. Você olha para o teu orçamento, você olha para as tuas contas, e você fala, pô, eu ganhei 1.000 e vou dar o dízimo. Eu tenho que dar 100, mas aí você vê as contas e fala, caramba, vai faltar, o que eu faço? Confia em Deus, né? Aqueles que têm exercitado isso, eu dou o dízimo. Deus vai me ajudar a passar. Vou entrar no vermelho alguns meses? A gente entra, todo mundo, né? Mas Deus vai prover. Muitas vezes a gente fala, não vai dar para dar. Eu vou segurar, ou seja, não estou confiando em Deus, não estou exercitando minha confiança. Aí, de repente, fura um pneu do carro, que nem meu carro essa semana, a bateria, a gente foi sair daqui no domingo, ele deu uma rateada, falei, que é isso? Aí fui ver, o cara falou, precisa trocar a bateria, tem, 2 anos e meio, bateria no passado durava o tempo do carro, hoje em dia não é assim, né? Elas têm prazo de validade, então precisa trocar, 400 e poucos reais. Não é assim, de vez em quando você não dá o dízimo, aí você tem que comprar uma bateria, a vida é assim, né? Aí quando você, é uma prova de confiança, é isso que Deus nos pede. Então, Noé teve essa confiança. Deus falou para ele fazer um negócio absurdo, gente, absurdo. E ele fez. Uma outra coisa que é interessante nesse raciocínio, a arca, o que a arca representa? A arca representou naquele momento a salvação. Todos os seres humanos que entraram na arca, todos os animais foram salvos. Amém?
E a arca é um símbolo da salvação. E é interessante que a própria Igreja Católica usa esse símbolo, né? Até hoje fala, a Igreja Católica pega assim, então, se você é ou foi católico, como eu, né? Cresci, meus pais eram católicos, todo o entorno da Igreja Católica, o que o católico quer? O que o padre faz? A criança nasce, é batizar, porque é esse entendimento que se tiver batizado, está na arca, está salvo, né? Nós, não todo o evangelicalismo, mas nós entendemos diferente, que o ser salvo é uma decisão pessoal. Então, embora eu tenha sido batizado lá atrás na Igreja Católica, eu entendi que eu entrei na arca quando um dia o Senhor falou a mim e aquilo fez sentido, o Espírito Santo me convenceu de Jesus, que o que Ele fez na cruz foi por mim também. Não é? Então eu falei, eu quero isso para a minha vida. Eu abri meu coração para Jesus. Eu falei, Senhor, eu aceito o seu sacrifício para a minha vida também, e eu aceitei a Cristo, e aí fiz lá, como a gente faz aqui, né? Uma escolinha de batismo, alguma coisa assim, e eu fui batizado de novo, né? Então eu conto minha vida na arca a partir, não daquele dia que eu fui batizado quando eu era menino, mas a partir do dia que eu, pessoalmente, tomei uma decisão. Amém? É assim que a gente entende. Então, a arca tem isso. Então, quem entra na arca será salvo, como Noé e a sua família foram. Quem entender que existem muitas arcas, muitos barcos, ok. De vez em quando a gente vai falar com alguma pessoa, mas por que só o cristianismo? Né? Então, fala, ok, eu estou dizendo para você do que Deus tem compartilhado comigo, daquilo que Ele fez e foi o caminho que eu segui, e eu quero compartilhar esse caminho com você, porque é um bom caminho, e eu entendo que a Bíblia fala, porque a gente vai mostrar aqui Jesus, e a gente já está encerrando, viu, João? Tá? O que Jesus é? Jesus fala que Ele é a porta. Em João 10, 9, Jesus fala assim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Eu pus o resumo, mas é interessante ver o resto do versículo, que fala assim, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, o cristianismo não é um ferrolho, uma tranca, um cadeado, é vida, é liberdade, é um relacionamento com Deus, não é? Por isso entrará e sairá, ninguém vai amarrar você. Esse é o convite da fé. Jesus é a porta. Mas Jesus fala outras coisas também. Jesus fala em 14,6, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alguns passam a vida inteira buscando, falam, não, essa porta eu não quero, eu vou buscar outras. Ninguém pode te obrigar, não é? Mas a gente sabe que Jesus é essa porta, e o convite dele está feito a você hoje, amém? E Jesus ainda fala, eu sou o pão da vida, em João 6, ele fala, eu sou a luz do mundo, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda ele fala, eu sou a videira verdadeira, aquele que está conectado em mim, está caminhando comigo, está sendo nutrido, ele recebe da minha nutrição, é o meu jugo. E eu gosto daquela passagem que Davi usou, né? Que o meu jugo é suave, é leve, por quê? Porque não é um jugo que a gente vai levar sozinho. Imagina uma canga, né? Porque o jugo é disso, aquele que pega lá os dois boizinhos, né? Imagina aquela carrocinha, né? Com aquela coisa assim em cima, e aí de repente Jesus está falando, ó, eu estou aqui, ó, eu estou levando o peso, eu estou chamando para você vir aqui comigo e nós vamos andar junto, amém? Amém? Essa é a promessa da fé, né? E vão existir inundações. A vida da gente é cheia delas. Frustrações, relacionamentos não correspondidos, momentos muito difíceis, momentos de escassez, como Paulo fala, né? Aprendi a ser contente em toda e qualquer situação, seja na fartura ou na necessidade. Aí o que ele fala? Tudo
posso naquele que me fortalece. Podemos repetir junto isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim, como Jesus disse um dia, que os discípulos estavam num momento como esse, do barco ali, só que, num barquinho muito menor do que a arca, estavam ali, Senhor, vamos morrer, e Jesus tinha ficado, e aí de repente Jesus vem andando, eles acham até que era um fantasma, e o que Jesus fala para eles? Sou eu, não tenham medo. Fecha teus olhos, eu queria aqui orar com você. Jesus está falando para você, sou eu, não tenha medo. Pai Santo, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa realidade, Tu sabes, ó Pai, exatamente o que estamos vivendo nesse momento. Tu sabes, Pai, a nossa dor, Tu sabes também a nossa alegria, Tu sabes tudo o que passa conosco. A única coisa que podemos pedir, Senhor, é que o Senhor venha compartilhar conosco do Teu amor, da graça que o Senhor compartilhou com Noé. Senhor Jesus, nós queremos entrar nessa porta a cada dia. Nós queremos entrar e sair, encontrar pastagem, porque sabemos que estando contigo, nunca vai nos faltar o alimento necessário. Nunca vai faltar o amor, a companhia, Pai. E uma palavra e um abraço de que o Senhor transmite através de todos os seus filhos aqui nesse mundo, Senhor. Nos abençoa cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.